Tendo visto o conceito de números quânticos, já é possível estudarmos o princípio da exclusão de Pauli. O que diz o princípio da exclusão de Pauli? Ele basicamente nos diz que dentro de um mesmo orbital, os elétrons não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Como vimos, os números quânticos são 4, sendo eles o número quântico principal, secundário, magnético e o número quântico de spin. Então, dentro de um mesmo orbital, esses 4 conjuntos de números quânticos não podem se repetir. Nós temos aqui um exemplo do átomo de hélio, que apresenta 2 elétrons. Para um desses elétrons, nós teremos o conjunto de números quânticos igual a 1, 0, 0 e mais meio. Para o outro elétron que sobra dentro desse átomo, nós teremos uma configuração possível de o mesmo número quântico principal, o mesmo número quântico secundário, o mesmo número quântico magnético, mas terá uma diferença no número quântico de spin, uma vez que há duas opções para esses números quânticos, mais meio ou menos meio. Se quiséssemos colocar, se fosse possível, se o átomo de hélio tivesse 3 elétrons, por exemplo, não poderíamos repetir esse mesmo conjunto de números quânticos. Por quê? Porque só há 2 possibilidades para o número quântico magnético de spin. Sendo assim, pelo princípio da exclusão de Pauli, presumimos que, dentro de um mesmo orbital atômico, só poderemos ter 2 elétrons. Por último, temos a regra de Rand. A regra de Rand nos diz que o arranjo mais estável é aquele que apresenta o maior número de elétrons desemparelhados. O que significa isso? Vejamos na prática. Por exemplo, um átomo de carbono que possui 6 elétrons. Começaremos a distribuição utilizando um modelo de quadrículas para cada orbital. Então, o primeiro quadrículo representará o orbital 1s, o segundo orbital 2s, 2p e assim por diante. Então, começamos a distribuição respeitando o princípio da exclusão de Pauli, colocando um elétron com o spin mais meio e outro com o spin menos meio, tendo assim um conjunto de números quânticos diferentes para cada elétron. Seguimos no orbital 2s, colocando um elétron com um spin mais meio e outro elétron com um spin menos meio. E veja, no orbital 2p, temos a possibilidade de colocar os elétrons desemparelhados, alcançando assim um arranjo mais estável. Sempre que tivermos a possibilidade de preenchermos os elétrons desemparelhados, como no orbital p, nós faremos isso. Nós preencheremos primeiro todos os orbitais possíveis, com arranjo desemparelhado possível. Veja, por exemplo, no orbital 2s não é possível nós desemparelharmos, mas quando for possível, preencheremos esses orbitais e só então voltaremos preenchendo os elétrons restantes no orbital, para assim termos um arranjo mais estável, a representação mais estável do átomo. A nossa aula está chegando ao fim. Durante esse vídeo, vimos como os números quânticos são uma melhor forma de representar a distribuição dos elétrons dentro de um orbital, a orientação espacial desses orbitais e também a orientação dos elétrons, e vimos o princípio da exclusão de Pauli, que nos diz que num mesmo orbital não pode haver mais do que 2 elétrons por conta de não poder haver o mesmo conjunto de números quânticos para outros elétrons dentro do mesmo orbital. E por fim vimos a regra de Rand, que nos diz que o arranjo mais estável para um átomo é aquele em que temos o maior número de elétrons desemparelhados, certo? Até a próxima aula!